Meu brother, você já ouviu falar na teoria da conspiração Illuminati? Desde o final do século XVIII até meados do século XX, teóricos da conspiração especulam que os Illuminati sobreviveram todo esse tempo devido à sua suposta infiltração dentro da maçonaria e se tornaram o cérebro por trás de grandes acontecimentos como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa e as grandes guerras mundiais, e até mesmo os ataques do dia 11 de setembro de 2001. 4 aviões comerciais sequestrados por terroristas suicidas. 2 atingiram as torres do World Trade Center. O terceiro atacou o Pentágono, sede do Comando Militar dos Estados Unidos. O último foi derrubado pela própria tripulação antes de atingir o alvo dos sequestradores. Uma das principais teorias da conspiração é que o governo dos Estados Unidos também foi infiltrado pelos Illuminati. As teorias da conspiração afirmam também que alguns dos pais fundadores dos Estados Unidos eram maçons e teriam sido corrompidos pelos Illuminati. Essa teoria da conspiração é muito antiga e ainda é suportada, incluindo pelo escritor americano Anthony Creel. Now this is the book, An Introduction to the Order, by Anthony C. Sutton. It has a skull and bones on the front and 322. The 322 is an identification. The order has a temple on the Yale campus. Temple? A temple, yes. It's a building maybe this 50, 60 feet by 40 feet, maybe 40 feet high. There's no windows, 2 big steel doors. We know what the temple looks like because back in today, 2 men stand out. One is Averell Harriman, who is I suppose, the chief financial angel of the Democratic Party. The other is Vice President George Herbert Walker Bush. The Bush family is quite prominent within the order. O grande selo dos Estados Unidos como símbolo dos Illuminati. Esse símbolo que a teoria aborda é aquele que você encontra na nota do dinheiro americano, o dólar. Estes símbolos são citados pelos teóricos da conspiração como a presença de um poder Illuminati. Estábamos hablando del gran sello oficial de los Estados Unidos de América. Y nos dimos cuenta que este sello tiene varios elementos en común con el estandarte de los romanos. Ustedes notan que en el lado reverso del sello, es decir, en la parte de atrás del sello, tiene un ojo de la providencia y saliendo del ojo de la providencia hay unos rayos del sol. También tiene 2 inscripciones en latín. Una inscripción dice Anuit Coeptis, que significa Él ha favorecido lo que hemos emprendido. Y la otra inscripción es Novus Ordo Seclorum, que se puede traducir Nuevo Orden Mundial. Es significativo que las inscripciones están en latín, el idioma del antiguo Imperio Romano, aun cuando ese es un idioma muerto en realidad. Luego vimos que hay una pirámide que tiene 13 niveles, que estaba incompleto, que significa que lo que emprendieron los fundadores todavía estaba inconcluso. El ojo de la providencia representa a Lucifer, quien está mirando lo que se está emprendiendo. Algunos piensan que es el ojo de Dios, pero en realidad es un símbolo masónico que representa el ojo de Lucifer. También nos dimos cuenta que aparece el año 1776 en números romanos, significativo nuevamente porque en la época de los fundadores se usaban números arábicos. Y luego el número 13 es predominante también en los 2 lados del sello. El número 13 es un número que tiene vínculos ocultistas, según los que han estudiado el significado de los números. Os Illuminati como autores das guerras mundiais. Os defensores dessa teoria citam a suposta existência de uma série de cartas escritas entre 1870
em 1871, prevendo as duas guerras mundiais, que seriam mantidas em um arquivo da biblioteca do Museu Britânico, entre o antigo militar confederado Albert Pike e o maçom carbonari Giuseppe Mazzini, filósofo e político italiano que procurou unificar os estados italianos e que supostamente tinha sido selecionado pelos Illuminati para dirigir suas operações mundiais em 1834. Promoveremos 3 guerras que envolverão todo o mundo. A Primeira Guerra Mundial deve decorrer de forma a permitir que os Illuminati derrubem o poder dos cesares da Rússia e garantir que esse país se torne um bastião do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes Illuminati entre a Alemanha e a Inglaterra serão usados para fomentar a guerra. No final da guerra, o mundo exausto pela guerra não irá interferir no processo da construção da nova Rússia e o estabelecimento do comunismo, que será usado de forma a destruir os outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada por forma a tirar vantagens das diferenças entre os grupos ultraconservadores e os sionistas políticos. Esta guerra tem que surgir de forma que as ditaduras sejam destruídas e o sionismo político se torne forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina, que era reivindicado desde os tempos imemoriais pelas comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional tem de se tornar forte o suficiente de forma a contrabalancear a cristandade, a qual deverá ser então refreado e contido em xeque até o momento em que nós voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclismo social. A Terceira Guerra Mundial tem que ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Essa guerra tem que ser conduzida de forma que o Islã, mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, Estado de Israel, se destruam mutuamente. Entretanto, as nações, mais uma vez divididas nessa matéria, serão constrangidas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Nós iremos então liberar os nihilistas e os ateus, e então iremos provocar um formidável cataclisma social em que, em todo o seu horror, mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem de selvageria e agitação sangrenta. Então, por outro lado, os cidadãos, obrigados a se defender eles próprios contra as minorias revolucionárias, irão exterminar esses destruidores da civilização, e a multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão a partir desse momento sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber por onde direcionar essa adoração, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, trazido finalmente aos olhos do público. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral, no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Bom, essa foi só uma breve introdução de como surgiu as teorias da conspiração Illuminati. Aqui no nosso canal nós temos um vídeo falando sobre o cantor da banda Imagine Dragons, onde ele aborda essa questão dos Illuminati estar por trás de algumas situações na carreira dele e de outros artistas.
Você pode estar acompanhando, o link vai estar na descrição do vídeo. Se você acredita ou não na existência dessa sociedade secreta, deixe aí nos comentários a sua opinião. Peço também que deixe o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Em breve traremos um vídeo falando sobre a influência dos Illuminati na mídia brasileira, os cantores, artistas, em toda essa mídia que pode estar envolvida ou não com os Illuminati. No mais, até a próxima e fique na paz.